A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o primeiro navio? Nunca afundou. Gênesis 6,14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com um betume por dentro e por fora. A história da humanidade registra momentos difíceis, mas também momentos lindos. E este é, em especial, um momento lindo. O momento da obediência de um homem para com Deus. Estive em Winston, Kentucky, algum tempo atrás e pude contemplar com meus olhos uma réplica do que foi a Arca de Noé, de uma forma mais próxima possível das informações que constam na Bíblia. É um lugar muito lindo que eu recomendo todos visitarem. É lindo de ver o esforço daqueles irmãos ali no Kentucky para apresentar ao mundo algo que a Bíblia descreve como a primeira embarcação, o primeiro navio já construído pelo homem. A Arca de Noé, assim como o dilúvio universal, não são uma lenda como muitos jornalistas lutam para afirmar e colocar isso nas mentes das pessoas. Assim como o dilúvio universal é retratado em diversas culturas antigas, não apenas na Bíblia, há também a história de uma família que escapou em uma embarcação, o primeiro navio. E isso não foi, não é e nunca será uma lenda. A Bíblia diz que aconteceu e isso é suficiente para mim acreditar. Deus diz a Noé que irá exterminar tudo o que existe na face da terra, seja homem ou animais, devido à corrupção daqueles dias. Não temos certezas dos detalhes sobre como se dava a corrupção naquele tempo, pois existem várias afirmações sobre o que teria acontecido. Mas ao que tudo indica era que existiam gigantes violentos na terra, nos dias de Noé, e estavam tentando interferir nos planos de Deus para com a humanidade. No livro apócrifo de Enoque, e cito ele aqui como um possível ponto de entendimento histórico, lemos que aqueles gigantes vieram de uma mutação genética entre anjos caídos e as mulheres. Se isso ocorreu, e é bem provável que sim, apresenta um motivo muito forte para Deus salvar a Noé, sua família e uma quantidade pequena de cada espécie dos animais e destruir todo o restante que havia sido criado, pois estes seriam destruídos de todas as formas e em pouco tempo, não restando nada mais da criação original de Deus. Por misericórdia divina, vendo o futuro da humanidade, Deus age com amor enviando o dilúvio e salvando a Noé, sua família e os animais que estavam naquele navio. Deus então dá ordens a Noé sobre a construção de uma grande embarcação, para que ocorra esse salvamento. E podemos até mesmo chamar esta arca de o primeiro navio construído pelo homem, usando a planta de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus falou a Noé sobre cada medida e cada detalhe de como seria construído aquele navio. Noé obedeceu à risca. A arca, o navio que estou chamando aqui, enfrentou o mais terrível momento que jamais um outro navio experimentou até hoje, o dilúvio universal. Foram 40 dias e noites de chuvas intensas. As águas cobriam toda a terra. O navio foi açoitado por todas as fortes ondas, tempestades e ventos fortes, suportando também o peso interno de toneladas, vista a quantidade de carga que levava de animais e alimentos. E em nenhum momento a Bíblia menciona que rompeu alguma coisa ou que a água começou a entrar dentro daquele navio. Ele era quase que indestrutível. Foi feito para sair vitorioso. Foi projetado para não afundar. Foi feito de forma perfeita para a missão proposta. E aqui nós temos algumas lições lindas, podemos usar para cada um de nós. Deus, quando faz os seus projetos, assim como os planos daquele navio, ele o fez para serem perfeitos e são perfeitos. Jó disse: bem sei agora que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Quando Deus projeta algo, é para funcionar e não para afundar. Deus sabia de tudo o que iria acontecer e preparou aquele navio de tal forma que, mesmo sendo o primeiro na face da terra e enfrentando as mais difíceis condições meteorológicas, jamais afundaria e jamais afundou. Deus também sabia da limitação de Noé e de seus recursos, mas ainda assim foi construído para não afundar. Pense nisso. Nenhum homem conseguiu até hoje fazer um navio que possa garantir passar
em todas as condições similares e nunca afundar. Sempre existe o risco, sempre existirá a possibilidade. Mas quando Deus projeta, não tem como dar algo errado. Ele é feito para não afundar. Por quase um ano, eles tiveram de ficar dentro daquele navio. Eram chacoalhados de um lado para o outro. Parecia estar sem rumo e sem direção. Mas Deus, aleluia, Deus estava no controle. Interessante aqui é que na construção deste grande navio, o Senhor não disse a Noé, olha, faça um leme. Nunca teve um leme no primeiro navio construído, pois Deus era quem dirigia. O ser humano quer colocar lemes e dirigir as suas vidas. Tem de ser do meu jeito, a maior parte diz. Mas Deus é quem quer ter o controle de todas as coisas. Glória a Deus. A missão de Noé dentro daquele navio era confiar em Deus e cuidar do que Deus havia lhe confiado, que eram as vidas da sua família e dos animais. Sua missão não era dirigir o navio, não era estudar as direções dos ventos, não era medir as forças das ondas ou da natureza, não era ter medo do desconhecido, não era olhar as estrelas ou o sol para encontrar uma esperança ou direção. A sua missão era obedecer a Deus e esperar nele o próximo passo. Glória a Deus. Podemos ficar aqui imaginando Noé, se ficava preocupado dentro daquele navio, se iria resistir todas as coisas que estavam acontecendo dentro e fora dele, mas creio que a fé de Noé o impedia de duvidar. Ele estava vivendo um momento de fé em Deus. Era um momento que sua fé estava materializada naquela embarcação e em tudo que seus olhos contemplavam. Sua fé estava em Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que lhe ordenara construir aquele navio também estava ordenando aos ventos e às águas, assim como aos animais dentro do navio, que estivessem obedecendo a ele. Meu Deus, que coisa linda! Noé sabia que o Deus que trouxe o dilúvio lhe orientou sobre a construção daquele navio, também iria providenciar a segurança para todos. Deus nunca te dará um plano que irá falhar. Todas as orientações divinas são para o teu crescimento espiritual, jamais para o teu fracasso ou vergonha. Por isso, lute para aquilo que Deus te mostra e obedeça. Você não será envergonhado. Antes, Deus irá te recompensar em muito, porque cresces na sua palavra e confiastes no Senhor. Não arrume desculpas. Noé poderia ter arrumado desculpas. Eu não tenho máquinas, eu não tenho recursos, nunca estudei nada sobre isso, não sei o que fazer. Nunca construí um navio sequer, nunca vi um deles. Nem sei o que é isso ou para que serve. Mas ao contrário, Noé disse, sim, Senhor, eu vou te obedecer. Mesmo que todos me critiquem, vou ficar firme em ti. E na tua palavra, e vou fazer o que me mandas fazer. E sei que estarás comigo e vou ter vitória. Noé não sabia nada sobre navios e barcos, mas confiou em Deus, e o Senhor jamais o envergonhou. Ao contrário, o honrou com sua fé, sendo até hoje uma história ministrada a milhões no mundo. O primeiro navio construído foi projetado por Deus e jamais afundou. Mesmo com as limitações humanas e de recursos, naquele tempo, ele jamais afundou. Sem conhecimento de navegação, jamais afundou. Sem maquinários especiais, jamais afundou. Sem engenheiros, sem técnicos ou projetistas, ele jamais afundou. Pois quem o projetou sabia de antemão tudo o que precisava para ele resistir sem afundar. Nosso Deus trabalha desta forma. Por isso descanse no Senhor, pois seus projetos são perfeitos e ele ainda está no trono governando todas as coisas. Deus tem um plano para este mundo e para cada um de nós. Mesmo quando os homens falham, mesmo quando os recursos são pequenos, mesmo sendo seus conhecimentos limitados, ainda assim, o Deus que projetou para você não irá afundar, não sofrerá um naufrágio, não irá a pique, mas irá parar no alto de uma montanha, no alto do Ararate de Deus, mostrando que Ele é Senhor, e os que nele confiam jamais serão abalados. Que Deus te abençoe.